Pessoal, o boletim de notícias de hoje, olha, tá sensacional. É muita notícia que tu fica de queixo caído, especialmente se tu tá meio desprevenido de notícias muito doidas. Mas antes eu quero trazer uma liçãozinha aqui do Olavo de Carvalho no livro Imbecil Coletivo. Ele faz a descrição do que seria o imbecil coletivo. Pessoas de inteligência média ou até superior que se juntam e formam uma coletividade de pessoas que fazem babaquices, que diminuem o potencial intelectual uma da outra para meio que estarem participando de um grupo de intelectuais. Enfim, olha aqui o que ele diz. Para um imbecil coletivo, tudo que não possa ser confirmado pelo testemunho unânime da coletividade simplesmente não existe. Compreende-se assim porque o mundo descrito pelos intelectuais é tão diferente daquele onde vivem as demais pessoas, sobretudo aquelas que, imersas na ilusão do poderio total da consciência autônoma, acreditam no que vem em vez de acreditar no que leem nos livros de professores da USP. Isso é algo que passou despercebido para mim, o motivo pelo qual, na verdade, eu já tinha percebido. Por que o mundo descrito pelos jornalistas, pelos professores universitários, é tão diferente do mundo onde as demais pessoas vivem? Tipo, até aí, beleza, eu tinha chegado nisso por conta própria. Agora, essa adição do professor chegar e dizer o seguinte: olha, não é que essas pessoas sejam perfeitos idiotas, é só que elas acham que a razão está centrada em uma coletividade, e isso é basicamente estúpido. Porque as pessoas da vida real são pessoas que confiam na sua própria consciência antes de qualquer coisa e não em uma coletividade. Ele até dá um exemplo muito bom que é se um sujeito é mordido por um cachorro, mas a coletividade não confirma porque não viu isso, então vai ser meio que delírio daquele sujeito. Bom, muito semelhante ao que aconteceu com o próprio Olavo, que denunciou esquematicamente o Foro de São Paulo, foi ignorado, as pessoas disseram, não, isso aí nem existe, e a história inocentou ele, entendeu? Mas vamos às notícias, pessoal. MTST exclui militantes de projeto habitacional e inclui mulher de bolos e 5 filhos de líder. Veja bem. Bom, é aquele negócio, né? Tem focinho de porco, tem pata de porco, tem barriga de porco. O que será que pode ser, né? Agora, uma questão pertinente, né, para os comunistas. Será que vocês não percebem que serão traídos? E sim, MTST, MST são todos braços de apoio do comunismo. Não venham fingir que isso não é verdade. Uma pessoa que nega isso tá completamente alheia da realidade. Pra nós que estamos aqui de fora olhando, a gente fica tipo, oh, que surpresa, os comunistas foram traídos pelos próprios comunistas. Meu Deus, nunca Stalin fez isso. Meu Deus, nunca Mao Tse Tung fez isso. Meu Deus, nunca Fidel Castro fez isso. Ora, que coisa mais visível, é ridiculamente visível. Agora, preste atenção, isso vai causar um reboliço, porque o Boulos ele está concorrendo à prefeitura de São Paulo e ele até pensa, através de seus delírios, que vai assumir aquela cadeira. Mas acho que a bundinha dele não vai sentar nessa cadeira, não. A liderança do MTST, movimento já comandado por Guilherme Boulos, removeu 61 integrantes da lista de beneficiários em um projeto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, localizada em Taboão da Serra, relata a Folha de São Paulo. Os excluídos haviam formalizado a compra de seus apartamentos em abril de 2013. Contudo, na véspera da entrega, em dezembro do ano seguinte, assinaram documentos que transferiam suas unidades para terceiros, pessoas que afirmam não conhecer, informa o jornal. Parece que o Kim Kataguiri trouxe a seguinte questão também. Essas pessoas nem sabiam direito quais documentos estavam assinando e passaram sua propriedade para outros sujeitos. Os militantes alegam que receberam orientação do movimento para assinar esses papéis e, em pelo menos 4 casos,
não estavam cientes do conteúdo dos documentos, conforme relatados de 5 deles à Folha. A exclusão foi baseada na participação nas atividades do movimento. Quanto menos engajamento, menos pontos para garantir a unidade. Isso aqui é o sistema socialista perfeito, sabe? É um sistema de pontificação de seres humanos através da política. Não é através do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação. Não. É simplesmente o puro engajar-se ou não engajar-se na política, tá? Esse é o suprassumo. Bom, a China é baseada muito nisso, tá? Essa troca afetou 1/3 dos beneficiários que estavam originalmente listados no contrato. O MTST, quando contatado, refutou as acusações de favorecimento a bolos e afirma que as mudanças foram discutidas com as famílias, que todos os contratos foram consensuais. O movimento argumenta ainda que as substituições foram feitas para alinhar a lista de beneficiários aos critérios do programa. Agora, alguém avisa aí, sei lá, para o MTST que o Boulos tem condições de manter uma casa, já vista que é um deputado federal. Meu Deus do céu. Boas notícias, pessoal. Não tão agradáveis assim, a gente sabe, mas olha o que a pesquisa Datafolha da reta final na disputa de São Paulo nos trouxe. Parece que o Boulos está com 33% das intenções de votos e o Ricardo Nunes com 51% das intenções de votos. Eu acho isso bom, embora que algumas pessoas discordem. É direito de todo mundo discordar, mas é que eu não creio nesse negócio de voto nulo, tá? Eu creio sempre em tentar escolher o menos pior. Eu, observando os compromissos do Boulos e do Ricardo Nunes, chego à seguinte conclusão. Ao menos o Ricardo Nunes é um cara de centro, com compromissos com alguns partidos mais centro-direita. E o Boulos é um cara com compromissos com partidos de extrema esquerda. Portanto, ao escolher o menos pior, vamos de Ricardo Nunes. Eu acho justo. Eu acho até que é coisa de medroso pregar voto nulo. Pra mim é ridículo uma pessoa entender de política e dizer: eu entendo de política para votar nulo. Eu acho zoado isso, tá? Essa é interessante, hein, pessoal? O discurso de Lula no BRICS inclui apelo contra a mudança climática, crítica a guerras e defesa da taxação dos super ricos. Esse é o G1 pintando nosso herói. Mas agora vamos ver o que de fato o Lulinha Paz e Amor fez. Olha aqui, ó. Guerras no Oriente Médio e no leste europeu. Lula voltou a criticar a resposta militar de Israel ao combate contra Hamas e Hezbollah e afirmou que é crucial iniciar negociações de paz. Muito obrigado, profeta do óbvio. Mas olha só, diante do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Lula mencionou o conflito entre Ucrânia e Rússia. Aí não é guerra, é um conflito. Obrigado, Lula, por ser tão imparcial. Mas não condenou a invasão de forma enfática. Meu Deus, um país violando os direitos de outro país e o nosso querido representante supremo dizendo que é um conflitinho, tem que resolver. Como fez, por exemplo, ele não fez no caso ao chamar a faixa de Gaza de o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Olha só. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Bom, a gente sabe como é que tá a situação lá em Israel, tá feio, eles são atacados o tempo inteiro. Ao invés do nosso presidente, né, dizer que o que a Rússia faz é feio e que aquilo que acontece contra Israel é inadmissível, não. A gente tem sempre esses conchavos, a gente tem sempre a política acima da moral. E eu acho isso ridículo. Essa aqui é interessante, hein, pessoal? Gazeta do Povo. PT foi o partido que mais recebeu doações de professores universitários em 2022.
Depois as pessoas dizem que não, professores universitários nem se metem politicamente nas coisas, não tem viés algum. Sei bem. O Valdemar da Costa Neto disse que anistia a Bolsonaro será condição para apoio do PL em eleição no Congresso. Veja bem que interessante essa fala, porque significa que o chefe, o poderoso chefão do partido, vai dar seus soldados, digamos assim, mediante a certas negociações. Isso é política, pessoal. Isso é o normal que acontece em política. E veja que os interesses do Valdemar parece bem alinhados, sim, com Bolsonaro. Nós temos que convencer a Câmara dos Deputados a votarem. Eu acredito que a gente convença porque esse embate com Bolsonaro não pode ser resolvido da forma como foi no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vamos incluir Bolsonaro? Vamos lutar para incluir o Bolsonaro nisso, porque a condenação dele foi simplesmente absurda, só porque ele conversou com os embaixadores e disse que era contra as urnas. Isso é uma opinião que ele tem e tem que ser respeitada, então por isso deixaram ele inelegível. Isso não existe no mundo, no planeta, nós vamos reverter isso aí. Isso é a mais pura verdade, não há nenhuma mentira aqui, pessoal. Inclusive ficou comprovado, acho que por A mais B, nas eleições de 2023 ou 2024 na Venezuela, o Maduro perdeu claramente, mas as urnas registraram que ele venceu. Tipo assim, qualquer um que não esteja aberto a discutir isso está em outro universo claramente. Algumas pessoas confiam nas urnas, outras não. Não vejo por que motivo de escandalização. Não é algo absurdo, não é um ataque à democracia. É tipo... Mano, as pessoas podem desconfiar, sei lá, das universidades, dos grandes oligopólios empresariais, de planos da maçonaria, de planos do liberalismo econômico. Alguém aqui, por acaso, é negacionista de que existem ordens mundiais? Se o sujeito nega isso, ele evidentemente não sabe de nada da história dos últimos 70 anos. Todo mundo tem o direito à desconfiança. É meio bizarro, sim, a gente ver o Bolsonaro sendo inelegível porque conversou com embaixadores sobre ele não confiar num negócio que ele tem direito de não confiar, tá? Essas são algumas notícias interessantes de hoje. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like nele. Eu acho que eu vou estender até hoje, o final da noite, a promoção em relação ao Renascer dos Estrategistas, que teve uma ampla aceitação. Clica no primeiro link da descrição.